Inconformados com a falta de propósitos inovadores, colaborativos e sustentáveis, inconformados com o status quo, assim nasceu o Grupo AX Innovation Experience, com o propósito de ser referência em novos conhecimentos sobre inovação por mais inclusão e oportunidades. Composto por líderes do ecossistema digital, o Grupo AX oferece conteúdo, inteligência e network para quem é inovador e empreendedor. Por meio de uma curadoria desenvolvida por especialistas atuantes, nossa missão é promover uma agenda de integração entre universidades, governo e mercado, em busca das melhores soluções para o desenvolvimento digital e sustentável. Estudos e pesquisas, revistas, artigos e e-books, eventos digitais e presenciais, podcasts e muito mais. Acesse grupoax.net e venha ao encontro à inovação. Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um painel do Innovation Experience Conference. Agora nós vamos falar sobre Experience as a Service, a jornada do cliente no centro da estratégia. Oferecer experiências, sejam offline ou online, já estavam entre as grandes prioridades das empresas em todo o mundo. A chegada da pandemia impulsionou a transformação dos negócios e também criou um grande desafio. A experiência virou um serviço, virou um diferencial para conquistar clientes que agora estão ainda mais exigentes e muito mais cientes do seu papel de mudança na sociedade. Para falar sobre como conquistar esse cliente, como mantê-lo no centro da sua estratégia, nós temos aqui grandes exemplos de empresas que são digitais e que vão compartilhar um pouquinho da história, das suas experiências com a gente. Nós vamos começar aqui com o Rafael Godinho, que ele é Head de CX do Quinto Andar, que revolucionou o mercado imobiliário e acabou com a burocracia na locação e venda de imóveis. Temos o Caio Poli, que é diretor Latam e Rússia de CX da 99 Didi, que investiu milhões em segurança dos usuários, instalou câmeras, fez parcerias com ONGs e doações e muito mais durante essa parceria. O Eduardo Gonçalves, Senior Sales Director da Gênesis, empresa global pioneira em Experience as a Service, por meio da maior plataforma de contact center em nuvem do mundo. E a Stella Brant, que é sócia e CMO da Livap, uma startup de alimentação saudável que acredita que é possível dar certo fazendo a coisa certa do jeito certo. Fazem comida prática, saudável e gostosa e ainda atuam com propósito, cuidando de reciclagem de embalagens e doando alimentação. Muito obrigada por todos vocês, em nome do evento, por aceitarem o convite. E eu gostaria que vocês começassem falando um pouco do que cada uma dessas empresas fez durante essa pandemia para manter o cliente como a grande prioridade dos seus negócios. Gostaria de começar pela Stella. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês. A Livap surgiu de uma necessidade de consumidores. Então, o Henrique, o Vitor e o Felipe se juntaram para fazer o negócio e fundar uma empresa que é super jovem, tem só 4 anos, exatamente por não ter uma solução que atendesse à necessidade deles, que era uma alimentação saudável, prática e gostosa ao mesmo tempo. Então, o que eles viram muito no mercado sejam as grandes marcas de alimentação, seja as grandes redes de fast food, elas nunca juntavam esses 4 principais drivers do mercado de alimentação numa solução única. Então, as pessoas querem comer saudável, comer gostoso, de forma prática e conveniente. E trouxeram a Livap com esse objetivo de conseguir trazer uma solução que atendesse esses 4 drivers. Então, ela nasce de uma necessidade do consumidor e tudo que a gente faz, todo o desenvolvimento de cardápio é feito muito a 4 mãos. Então, desde criação de receitas, melhoria dessas receitas, os pratos ou as receitas que continuam no ar, são todas feitas em cocriação. E a gente não só faz muitas pesquisas, mas desenvolve esses produtos de acordo com a necessidade dos clientes. Então, a gente tem alguns indicadores que mostram como a gente atinge esse sucesso, seja através do NPS, a quantidade de pessoas que promove a nossa marca, um índice super alto, de 78, 80, e através do prêmio, por exemplo, do Zendesk, que trouxe para a Livap um reconhecimento de uma empresa muito focada no consumidor e que traz essas soluções muito embasadas. Então, a empresa nasce desse desafio de atender o consumidor e, ao mesmo tempo, gerar impacto positivo em toda a cadeia, que daqui a pouco eu conto mais disso. Legal. Eduardo, conta pra gente um pouquinho da Gênesis. Obrigado, Vânia. É um prazer estar com todos vocês aqui.
Falar um pouquinho da Gênesis. Esse ano é um ano bem especial para a gente. A Gênesis faz 30 anos, né? A Gênesis nasceu no mercado de atendimento ao cliente, call center, há 30 anos atrás, fez toda essa evolução de voz, canais digitais, multicanalidade, omnichannel, cloud. Então a gente vem transformando e evoluindo o mercado nesses 30 anos, né? E esse ano, em junho, a gente trouxe um conceito novo, que é o tema aqui do debate, que é Experience as a Service, que é um conceito novo, sabe aquele tradicional call center, Customer Experience é um pouco além, que é você poder usar todos os dados que você tem dos seus clientes, dos seus funcionários, colocar tecnologia em cima disso, inteligência artificial, cloud, microserviços, e na jornada do cliente, nos pontos de engajamento, seja no engajamento através de marketing, através de vendas, pós-vendas, serviço, e conseguir entregar uma experiência customizada, personalizada e única para aquele cliente em escala, né? Isso com empatia, com transparência, gerando confiança entre as empresas e entre as pessoas, né? Então esse é um conceito bem mais amplo do que um Customer Experience, do que um call center tradicional entrega, e a gente tem evoluído em cima da nossa plataforma, em cima dessa visão, e feito parceria com outras empresas, aumentando o nosso ecossistema para que a gente consiga entregar isso de uma maneira muito mais simples para os nossos clientes. Então a gente fez parcerias com Google, AWS, Microsoft, Zoom, Adobe, entre outras, para a gente conseguir entregar isso de uma maneira única, mais fácil para os nossos clientes. Uma outra coisa legal, a gente teve semana passada, o Gartner soltou o relatório anual dele sobre as empresas, sobre esse mercado especificamente. A Gênesis é líder nesse mercado, e dentro do eixo que eles chamam de visão, que para a gente é bem importante, a gente foi considerada a empresa com a visão mais completa, não só para entregar a melhor tecnologia hoje para os nossos clientes, ou plataforma hoje para os nossos clientes, mas isso a médio e longo prazo também. Uma outra coisa legal que a gente fez e trouxe para o mercado brasileiro agora, nosso programa para startups. Então, uma forma de empresas pequenas, fintechs, não só fintechs, mas desse mercado digital, né, que estão começando, poderem usar a plataforma de uma maneira muito mais fácil, usando o know-how da Gênesis, né, para entregar uma experiência melhor, para que ela foque no nicho dela, foque no produto que ela precisa desenvolver, e a gente consiga entregar uma solução de Experience as a Service para essas empresas também. Então, a gente fez a parceria com a Associação Brasileira Online to Offline para trazer esse programa também para o Brasil. Então, nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, acho que durante o debate, mas em linhas gerais, esse é o que a gente tem feito na Gênesis, e principalmente esse ano com a pandemia. Perfeito, muito legal. Caio, conta pra gente da 99. Boa, bom, obrigado também. Queria agradecer a oportunidade de compartilhar o que a gente está fazendo. Também um prazer falar com eles aqui junto. Bom, sobre o foco no cliente, o que a gente acredita é que uma empresa como a nossa, ela nasce por causa do cliente, né? Então ela nasce por causa da dor do cliente. No nosso caso, passageiro e motorista, né? Quando a gente começou com a 99. Então você começa tendo uma empresa focada no cliente pelo propósito, né? Então porque se existe a gente de levar uma mobilidade que dá acesso para mais pessoas de uma forma mais segura, mais econômica também. Então foi daí que surgiu a 99. Então o porquê dela nascer já está correlacionado com o cliente. Depois, ao longo do tempo e do crescimento da 99, né, a expansão que a gente teve, a gente também foi olhando não só a parte do porquê, mas o como a gente faz as coisas, que são os nossos valores, né? Então, o nosso valor central lá é de criar valor para os nossos clientes. Então, isso está muito enraizado na parte cultural da empresa e é fortalecido, né? Fortalecido como? Tem várias iniciativas que você pode fazer dentro da empresa, mas principalmente de colocando o cliente em contato com o nosso time, né? Então, você sentindo a dor do cliente, você usando a nossa plataforma como passageiro, como motorista, você escutando e falando com o cliente no dia a dia, faz com que a empresa sinta e viva o nosso cliente no dia a dia. Além disso, tem toda uma parte mais estrutural de métricas, de estrutura organizacional, que também te ajuda a manter num crescimento escalável, como é o caso da 99, esse olhar para o cliente, né? E aí, acho que ajudou muito a gente na pandemia. A gente vai abordar um pouco disso, mas você comentou de algumas iniciativas que a gente fez. Como a gente tem sempre essa preocupação com os nossos clientes, foi muito rápido para a gente entender o que estava acontecendo, né, dado o cenário que ninguém conseguia prever direito, né, e começar a atuar, né, com diversas medidas. Então a gente buscou ajudar a sociedade, né, com distribuição de uma série de coisas, buscamos ajudar os motoristas, os passageiros, então a gente conseguiu, né, com esse foco, cliente no centro das decisões, esse canal aberto, atuar rápido para tentar, de uma forma possível, ajudar todo mundo a passar por esse momento aí que a gente tem vivido. Empatia, acho que foi a grande palavra desse momento. Acho que empatia e agilidade, né? Porque como o cliente mudou, o comportamento mudou, você teve que entender e agir rápido, né? Então acho que isso fez com que a gente conseguisse criar uma série de ações, como você já comentou no começo, assim, sabe? Sim.
Rafael, fala pra gente do Quinto Andar. Eu acho que com um pouco de todos aí, mais ou menos, a gente também nasce numa necessidade do cliente, numa necessidade de romper um mercado que é extremamente tradicional. Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui. É até uma historinha que a gente conta internamente que é real. O Quinto Andar, ele nasce da necessidade dos nossos fundadores. Um de alugar um imóvel para viver e o outro de alugar o seu imóvel próprio. E os dois estavam com dificuldade nesse momento e se encontraram e resolveram criar uma forma mais simples, mais objetiva e mais dinâmica de fazer com que tanto o inquilino quanto o proprietário conseguissem se encontrar. E assim nasce o Quinto Andar. E aí a gente começa a trabalhar num mercado extremamente tradicional, de forma totalmente digital, com aprovações de crédito 100% digital e começa a influenciar todo esse ecossistema que envolve também o corretor, o fotógrafo, o historiador. Então é um grande passo disruptivo que nasce a partir da necessidade do cliente. E aí é muito fácil trabalhar em uma empresa que já nasceu assim, porque todas as nossas decisões têm sempre o drive do que vai acontecer com o cliente. Um pouco do que o Caio falou aqui, de nós somos passageiros, nós somos motoristas e a gente aprende com as dificuldades dos nossos clientes. Nós também somos proprietários, somos inquilinos e a gente vive diariamente isso e tenta corrigir, sempre fazer melhor e sempre fazer com que esse mercado evolua. Esse é o nosso grande objetivo. Muito legal. E aí, já que a gente está falando, né, desse assunto, é muito legal porque todo mundo aqui tem histórias parecidas, né, sempre nascendo por causa de uma dor e tendo o consumidor como foco. Eu gostaria de trazer para vocês aqui uma tendência de uma pesquisa para a gente discutir. Um relatório da Ernst Young, ele aponta como uma mega tendência, tem eles fazem um relatório todo ano de mega tendências e a desse ano, uma das é a economia comportamental. O estudo aponta que o investimento em economia comportamental cresceu 146% nos últimos 5 anos. Agora, né, neste ano, é uma grande tendência, que os consumidores eles têm fome de abordagens inovadoras, que utilizem recursos comportamentais para empoderá-los, envolvê-los, ao invés de explorar o consumidor ou deixá-los alienados. As empresas capazes de preencher essa lacuna podem ter acesso a um enorme potencial de mercado. Vocês concordam? Eu gostaria que o Eduardo começasse, porque você até comentou que vocês já estão indo muito nessa linha, né? Sim, dentro do conceito de Experience as a Service, um dos pilares é você usar esses dados em pró do cliente, né? Então, assim, muitos analistas consideram esses dados comportamentais como um novo petróleo, né? Onde você consegue ter dados que você pode utilizar em prol do cliente e, obviamente, trazer um benefício de médio e longo prazo. O grande segredo existe uma linha tênue, né? Até onde você pode usar e onde você não pode. Então, acho que o grande segredo é você utilizar esses dados, utilizando a tecnologia para prover um serviço melhor mesmo, uma experiência personalizada, com empatia e gerando confiança entre as partes, com muita transparência. Acho que as empresas que procurarem um caminho de monetizar muito rápido, isso podem acabar se perdendo, isso pode ser fatal. A gente deve ver muitas questões de regulamentações, né? Então você tem a regulamentação na Europa, tem a no Brasil, então deve vir novas, deve vir conceitos novos também, então é algo que a gente vai aprender ainda com o tempo. E acho que o grande desafio para as empresas que querem participar desse mercado é justamente utilizar essas informações, mas em prol do cliente, não num modelo imediatista, mas pensando num relacionamento de médio e longo prazo. Acho que esse é o grande segredo. Perfeito. Estela, vocês também ouvem muito os clientes, né? Como que você vê essa questão da economia comportamental? Então, assim, a Livap, a gente também é uma empresa totalmente verticalizada, então temos acesso a toda a jornada do cliente e a gente consegue entender em cada uma dessas fases como a gente pode melhorar e ampliar a forma com que a gente atua na vida das pessoas. Então, uma coisa, acho que o sonho de trabalhar numa empresa como a Livap é um sonho por vários motivos, desde o propósito até o impacto, mas acho que tem duas coisas que a gente usa através da economia comportamental para passar um pouco mais os valores. Então, temos um produto muito bom, uma experiência muito boa e muita coisa para falar. O como falar, a economia comportamental traz para a gente uma forma de linguagem, uma forma de aproximar dos consumidores que nos ajuda nessa comunicação. Então, a gente conta, por exemplo, com uma especialista em economia comportamental, que é a Lígia Gretchen Gonçalves, que
traz para a gente um olhar especialista do que move as pessoas através dessa economia comportamental para a gente trabalhar os nossos argumentos de uma forma que fique muito mais fluida, muito mais aberta, muito mais compreensível pelo consumidor. Então a gente tem muito o que falar, o como falar, usando artifícios da economia comportamental faz com que as pessoas entendam melhor e a gente consiga falar uma linguagem com uma mensagem clara e direta ao que eles precisam e usando recursos que são mais do que importantes para trazer essa clareza e trazer essa relevância. Rafael, eu conheço muitas pessoas que usam o Quinto Andar e que, assim, eles não são clientes, eles são fãs. As pessoas sempre falam muito bem. Que bom. Então, como que eu acho que vocês usam muito da economia comportamental? A gente usa e sempre de forma positiva. O nosso grande objetivo é levar as pessoas para os seus lares certos. Isso é uma responsabilidade muito grande e a gente é responsável por isso, de certa forma, de ajudar a pessoa a muitas vezes encontrar o lugar que a família dela vai passar muitos anos, é o nosso objetivo, tanto na locação quanto na venda. Então a gente coleta muitas informações, também somos uma empresa extremamente verticalizada, a gente também consegue identificar vários pontos da jornada e usar esses pontos para dar o match, como a gente fala, né? Para dar o match da pessoa certa com o imóvel certo, o proprietário certo com o inquilino certo, e vice-versa. Sim, isso é muito importante para a gente, precisa ser usado com muita responsabilidade, por isso as regulamentações e a gente acredita que todas elas vão melhorar muito o nosso mercado e ao mesmo tempo de forma muito positiva, muito propositiva, ajudando o nosso cliente a se descobrir mais, solucionar mais fácil sua necessidade. Isso é bem importante para nós e talvez por isso a gente tenha tantos fãs, porque a gente consegue chegar nas pessoas com a abordagem certa para aquela pessoa e não uma abordagem generalista. Sim, perfeito. Caio, como que funciona a 99, o uso dessa, entender aí o comportamento do consumidor no dia a dia do negócio? A gente é um marketplace, né? É uma plataforma que a gente... Isso 99 da parte de mobilidade, né? Porque nos últimos meses a gente lançou tanto o 99 Food, que é de delivery, e também o 99 Pay, que é a nossa carteira de pagamentos. Mas assim, do ponto de vista de mobilidade, que é acho que o produto mais consolidado, que as pessoas têm mais acesso, é uma plataforma que tem muito dado, né? A gente acaba tendo muita informação, e aí é um pouco na linha do que eles falaram, assim, é uma empresa de tecnologia que trabalha milhões e milhões, sei lá quanto, de informação para oferecer a personalização em massa, né? E aí a gente tem um desafio que é colocar passageiros e motoristas próximos, né? Para conseguir que eles tenham um tempo de espera curto, né? Conseguem fazer a viagem de uma forma mais rápida e fluida, também com segurança. Então a gente pega todas as informações para ir ajustando o nosso marketplace para fazer com que a experiência tanto do passageiro seja positiva, uma viagem rápida e segura, e do motorista também, né? Que eles consigam ter uma renda de uma forma sustentável e também viagens seguras, né? Então a gente acaba usando preditivamente também e consegue ser proativo nas ações que a gente faz para minimizar todas as fricções da jornada, né? Então, e é contínuo isso, né? Depois, quanto mais dados você vai tendo, você vai melhorando, tendo a oportunidade de tomar melhores decisões, e você melhora essa experiência. Perfeito. Agora, todos vocês aqui são de empresas digitais, mas mesmo assim foi difícil se transformar durante a pandemia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês aprenderam, que servissem de exemplo aqui para quem está nos assistindo. Acho que a Estela, vamos começar pela Estela. Vamos lá. Bom, a Livap cresce muito todo ano, é um crescimento exponencial e a gente encarou a pandemia tendo que se reinventar também. Então, somos uma empresa totalmente digital, voando alto com diversos motivos, crescendo muito. Na pandemia isso nos facilitou muito, mas ao mesmo tempo a gente viu grande parte dos nossos parceiros, que são os agricultores familiares, numa dificuldade muito grande, porque as pessoas pararam de, restaurantes, escolas pararam de comprar e eles já estavam com tudo plantado. Então acho que reinvenção e capacidade de adaptação foi muito chave nesse momento de pandemia, porque por um lado, uma parte do nosso negócio que era as comidas congeladas, a outra parte do negócio que era o delivery, as duas voando, indo muito bem para atender uma necessidade essencial das pessoas. Por outro lado, nossos parceiros correndo o risco de passar uma dificuldade muito grande. E como o nosso princípio é causar esse impacto positivo na cadeia como um todo, a gente reinventou o nosso negócio e buscamos desenvolver um produto para atender a necessidade desses parceiros e ao mesmo tempo vendo que o cliente também queria comprar mais orgânicos e não conseguia nem nos pontos físicos, em supermercados,
supermercados, tal, a oferta também não estava tão grande. Então a gente se reinventou e se adaptou todos os nossos processos, nossa forma de trabalho para um produto que não existia, que é a cesta de orgânicos e diversos produtos direto do campo, para atender uma necessidade do parceiro e uma necessidade, uma oportunidade com o cliente e passar em 2 semanas a fazer essa operação, porque o produto vence, o produto vai para o lixo se a gente não for rápido, e conseguir criar um produto do zero, seja digital, seja o físico, em 2 semanas para conseguir atender essas 2 necessidades. Então acho que essa capacidade de reinvenção, de adaptação e de entender o contexto e ver o que os seus parceiros precisam, os seus clientes precisam, foi fundamental para a gente na pandemia conseguir não só exercer o nosso propósito na essência, mas trazer soluções reais para problemas reais. Então a gente fez isso garantindo a compra para o produtor familiar, fazendo o produto chegar no consumidor e ainda assim ainda tinha muito produto que poderia ir para o lixo. Então a gente comprou esse excedente e doou para comunidades carentes. Então é um ciclo que mostra o propósito da empresa sendo aplicado na veia, com uma agilidade gigante de 2 semanas deixar isso de pé e ao mesmo tempo passando a criar um produto que é também rentável para a empresa. Então como que todos os elos se fecham quando você tem uma capacidade rápida de ver o contexto, agir com excelência e conseguir suprir as necessidades de todo mundo com uma solução que é boa para todo mundo, que é o que a gente considera que é o bom de verdade. Então, acho que é um exemplo que fez com que a gente se reinventasse na pandemia, continuasse com a veia inovadora muito grande da Livap, atendendo uma necessidade muito grande. Muito legal. Caio, no caso da 99, que faz parte da Didi, o fato de ter o exemplo da China, do que isso ajudou vocês na tomada de decisão, a tomar decisões mais rapidamente, já que a gente aqui no Brasil, a pandemia demorou um pouco mais para chegar? Acho que você tem algumas referências, né? Mas as decisões a gente teve que tomar aqui para o que aconteceu no Brasil. E aí, para isso, a primeira coisa que a gente foi para os nossos princípios. Então, no mundo que fica tão complexo de você entender o que vai acontecer, acho que a primeira coisa que a gente olhou falou, como a gente vai tomar a decisão? E aí a gente escalou, né, das nossas pessoas, os clientes e depois olha o negócio. Então a gente falou, as prioridades são as pessoas e os clientes e a sociedade e depois a gente vê o que vai acontecer com o nosso negócio. Esse foi o primeiro. A segunda, a gente também buscar fazer com agilidade, né? Então a gente com muita autonomia aqui para ajustar. E aí isso fez com que as nossas ações mostrassem isso, né? Então, com as pessoas, a gente protegendo o nosso time, mandando todo mundo para casa e todas as ações. Depois, do ponto de vista de cliente e sociedade, a gente fez uma série de iniciativas, né, que ajudavam já de início. E acho que aí a gente fica bastante feliz, assim, porque tem a oportunidade de trabalhar numa empresa que consegue ter um alcance de impacto tão grande na sociedade, né? Mas a gente conseguiu doar corrida, doar máscara, doar protetor de carro. Além disso, conseguiu fazer as limpezas do carro. A gente fez uma série de coisas para motorista, passageiro e para a sociedade que impactavam positivamente logo no começo, né? Que acho que foi onde estava todo mundo mais em dúvida. Depois disso, vem um momento de revisitar o negócio e ver como que a estratégia de produto se encaixa para essa nova realidade. E aí foi quando a gente lançou categoria, a gente percebeu, né, que as pessoas iam ter, primeiro, os motoristas precisavam de formas de renda, né, mais formas de renda, e os passageiros também corridas eventualmente um pouco mais acessíveis. Então a gente foi trabalhando, depois de trabalhar na segurança do ponto de vista de saúde, a gente começou a trabalhar muito também em como dar mais acessibilidade. A gente lançou 99 Poupa, 99 Entrega, e fomos lançando uma série de produtos, além de estimular o 99 Food também, né, que era na solução de delivery, que nesse momento foi bastante, né, cresceu bastante rápido. Então, resumindo assim, acho que os princípios da decisão com agilidade, né, e aí adaptando os produtos para essa nova realidade que encaixam mais com as necessidades do cliente atual, né, que é muito diferente ou razoavelmente diferente do que era anteriormente. Mudou muito, né, tudo assim. E no mercado de mobilidade, no mercado de delivery, que é o que a gente está, eles modificaram bastante e a gente teve que conseguir se adaptar para isso. Perfeito. Eduardo, como foi para a Gênesis? Vocês acabam suportando muitas operações, sim. Né? Tem alguns dados legais assim para entender o momento, principalmente quando a gente fala de transformação digital, que é o que afeta a Gênesis e obviamente todos os clientes. Tem um relatório da McKinsey, se não me engano, no final de agosto, dizendo que globalmente o mundo evoluiu 5 anos de transformação digital em 8 semanas. Quer dizer, é um negócio assim completamente absurdo, né? Mas se você pensar a nossa vida antes da pandemia, não era uma vida tranquila, um ambiente super acelerado, né? Então quer dizer, se o tempo já era algo que antes era escasso, hoje é um luxo que mais ninguém tem.
né? Então, o que a gente tem visto é ser ágil, então a gente tem ajudado muito os nossos clientes a ter mais agilidade, tem muitas informações que a gente tem benchmark, então a gente tem trazido um pouco desses exemplos para os nossos clientes, né? Uma das coisas que a gente tem visto é que o famoso, que o americano chama de play it safe, não funciona mais agora. Agora não é um diferencial, é uma questão de sobrevivência, você ter uma experiência melhor, customer-centric, acaba sendo uma premissa básica para você estar no jogo, né? E assim, durante a pandemia a gente conseguiu, assim, o nosso dia a dia mudou de uma maneira muito grande. Então, coisas que a gente discutia até então, prós e contras antes da pandemia, então, aula online, home office, produtividade no home office, CLT, telemedicina, de repente tudo isso, que era uma discussão sem fim, né, com prós e contras, entrou no nosso dia a dia e a gente, todos nós, quanto consumidores, tivemos que nos adaptar a isso. Todas as empresas provendo o serviço ou não tiveram que se adaptar a isso e a gente, como plataforma, acabou ajudando essas empresas. Então, o que a gente tem feito desde o começo é dar essa agilidade com a nossa plataforma, com o nosso conhecimento, com o nosso know-how, criar algumas campanhas para ajudar. E, assim, clientes grandes que normalmente fariam essa transformação em 2, 3 anos de uma maneira, né, gradual, a gente acabou fazendo no final de semana, quer dizer. Então, o que a gente tem procurado é trazer todo esse know-how, essa agilidade, esse expertise da Gênesis para suportar cada cliente dentro da sua realidade, né, com a jornada, desenhando a jornada dos nossos clientes junto com eles. Essa que é a ideia que a gente tem feito. Perfeito. Rafael, e no caso da Quinto Andar, a gente viu também uma mudança do consumidor, que assim, hoje as pessoas, antes todo mundo queria morar perto do trabalho, agora as pessoas querem conforto, querem uma casa, outra mudança com a querem pandemia. uma casa maior, ou querem morar em outras cidades. Então, assim, vocês também passaram por uma grande transformação aí. Ou muitas vezes precisam de uma casa maior, porque agora trabalham em casa, aula online, vão voltar a reunir a família, porque agora podem ficar mais próximos, necessariamente. Eu, por exemplo, sou carioca. Hoje, com o home office, eu tenho a possibilidade de voltar ao Rio e não mais morar em São Paulo. Mas, enfim, são decisões que você pode tomar a partir da pandemia. Se ela trouxe uma coisa positiva, foi isso. A gente hoje é muito mais flexível. Pegando um pouco do que ele falou, existia uma conversa sobre sexo dos anjos, sobre em home office ou escritório para operações muito grande. E necessariamente para pensar nas pessoas, e também foi uma coisa que a gente fez, a nossa primeira decisão foi: manda todo mundo para casa, vamos todos para casa, fiquem todos em casa, sejam vocês internos, sejam vocês parceiros, todos em casa. E a gente fez isso, na verdade o Quinto Andar ele fez isso um dia antes de estourar a Covid aqui. A gente fez um piloto que era um teste para o home office, já imaginando o que aconteceria, e esse piloto se tornou a realidade. A gente nunca mais voltou para o escritório. Curiosamente, foi meu primeiro dia de trabalho. Então, foram adaptações que a gente teve que fazer, óbvio, pensando também nos nossos princípios. Primeiro, zelando pelas pessoas, então, que nossos colaboradores fossem para casa. Depois, zelando por um papel importante que a gente tem na sociedade, que é o papel da renda. Muitas pessoas perderam sua renda e elas eram tanto proprietárias quanto inquilinos. E a gente precisava buscar para ambos um equilíbrio. Então, ajudar para que o proprietário mantivesse a renda do seu aluguel, porque muitas vezes era a única renda que sobrou para ele, e para que o inquilino conseguisse manter o pagamento do seu aluguel, mesmo que tenha tido algum tipo de perda. Então, a gente investiu muito e a gente se dedicou bastante para equilibrar isso. A gente conseguiu negociar alguns milhares de aluguéis, foram alguns milhões de reais que a gente conseguiu equilibrar, seja com negociação com o proprietário dando desconto para o inquilino ou reajustando, acertando alguns aluguéis. A gente conseguiu chegar nesse equilíbrio e também manter o ecossistema funcionando. Então, necessariamente, a gente precisou continuar alugando imóveis e vendendo imóveis, óbvio, é o nosso negócio, mas de forma aí realmente 100% digital, mas ajudando o corretor a participar disso. Então, criando canais direto com corretores para que eles continuassem tendo a renda deles, mesmo sem poder visitar imóveis. Com fotógrafos. Então, a gente adaptou a nossa regra, que hoje é o fotógrafo ir à casa da pessoa para tirar a foto. A gente começou a trabalhar com o fotógrafo como orientador. Então, o fotógrafo orientava você do como você tiraria as melhores fotos da sua casa e depois tratava essas fotos. Então, o nosso foco desde sempre foi nas pessoas no nosso ecossistema.
nossos colaboradores, inquilinos, proprietários, fotógrafos e vistoriadores. Eu acho que a gente conseguiu cumprir bem essa missão. No início, óbvio, todos nós aqui tomamos demos aquela pequena travada de 2 horas, porque a gente precisa de velocidade. E depois a gente subiu com esses planos e que foram super bem sucedidos, e o quinto andar se manteve em um bom patamar, e a gente continua nesse patamar e continua evoluindo. Isso foi bem importante para nós. Muito legal. Agora, quando a gente fala de experiência, a gente está falando da experiência como um serviço, nós dependemos de tecnologia e de pessoas. Como manter, porque a gente está no momento, até tem uma pesquisa recente falando que aqui no Brasil, né, a gente não está todo mundo ainda meio sem saber para onde ir, enfim, as pessoas, existe um sentimento de incerteza, né, na verdade no mundo todo. Como manter a equipe motivada para você conseguir entregar essa experiência? É a cultura da empresa, é um reconhecimento financeiro. Eu queria que vocês contassem um pouquinho qual que é o segredo, porque todas aqui são empresas de sucesso, então qual que é o segredo de vocês? Vamos começar pelo Caio agora. Essa é... Eu pensei que você falava, vou começar pela Estela, aí eu ia me preparar um pouquinho e depois ia só complementar. É sempre pegadinha, cara, vai escolhendo um a um. Cada hora eu escolho um, agora é você. Pô, não, essa quebra de protocolo me complicou. Só para me organizar aqui, mas acho que, primeiro que você falou de tecnologia e pessoas, acho que uma das coisas que acho que fortaleceu nesse momento é as pessoas as marcas, né, e as empresas enxergarem que a conexão que existe entre marca e cliente, ela não é uma conexão entre empresa e um consumidor, ela é uma conexão entre pessoas. Que pode ser as pessoas do lado do consumidor ou as pessoas do lado da empresa e da marca, que também são consumidores de outras coisas, né? Enfim, então acho que fortaleceu muito a questão da conexão entre pessoas, né, entre seres humanos. E aí, do ponto de vista de time, acho que é um desafio grande. Acho que o desafio é grande porque ele parte de um princípio que não existe uma regra para todo mundo. Né? Então você vê que as pessoas... Então ele não tem, isso funcionou e funciona para o seu time inteiro. Porque depende muito de como a pessoa sentiu. A gente, acho que, do ponto de vista do dia a dia, da interação que tinha no trabalho, para muita gente era uma das principais interações sociais da pessoa. E aí, de repente, você tem uma interação com alguém, você precisa marcar um call com a pessoa, né, fazer uma ligação para ter interação. E ela não é natural, né? Varia muito a instalação, a infraestrutura e o que a pessoa tem em casa para trabalhar bem também. Então, acho que a primeira coisa dessa abordagem é que ela é uma abordagem individualizada, que você tem que entender o que cada um precisa, né, para atuar de uma forma mais efetiva. Acho que coisas gerais, assim, muita comunicação e transparência. Então, nesse momento, e comunicação não de reuniões, né? Mas de comunicação sobre o status do que está acontecendo. Acho que isso funciona para qualquer situação. Então, transparente, de como a empresa está enxergando, crescendo e tudo mais. Segunda coisa, de aumentar as interações que são mais de reunião e criar momentos informais para que essas comunicações aconteçam. A terceira coisa é também se organizar um pouco mais nos horários, porque como você está em casa, né, muita gente está em casa, você perde um pouco a noção do que é trabalho, do que é outra coisa. Então, são políticas e formas de trabalhar que a empresa vai fazendo para controlar um pouquinho esse balanço, né, e ajudar as pessoas que, assim, no fim, até agora, ninguém está de home office por vontade, né? Tá todo mundo, vivendo numa sociedade de home office. Acho que, então, a empresa tem que tentar ajudar a pessoa a passar bem por esse momento. Além de vários benefícios que a gente conseguiu ir atrás, de auxílios psicológicos, outros auxílios para a pessoa ter uma boa infraestrutura dentro de casa. Internet não é uma realidade para todo mundo. Cadeira confortável, mesa confortável. Então, a gente tentou, né, fazer com que aquele ambiente fosse um pouco mais saudável. E, por fim, acho que a empatia, né? A gente falou muito abertamente dos casos. Então, tem gente que tem filho pequeno em casa, filha pequena em casa, e aí aparece na reunião, né? E aí todo mundo tratando isso de uma forma mais natural, né? Não tem problema acontecer isso. Então, eu acho que foram algumas das coisas que a gente tentou fazer para que esse bem-estar, né, das pessoas aumentasse. Mesmo assim, não é um negócio que serve para todo mundo, assim. Então, eu acho que a gente também está aprendendo e tentando evoluir com essas discussões. Perfeito. O Eduardo. Achei que ela fosse chamar a Estela agora, cara. Não, tô brincando. Acho que, só para complementar o que o Caio disse, acho que reforçar a parte de empatia, acho que essa é a principal parte, e na Gênesis isso foi colocado como está na parte da nossa visão, então também colocar como cultura interna, né? Eu acrescentaria um ponto que é a questão do tempo que a gente trabalha em home office, né? A gente acaba trabalhando muito mais, a nossa produtividade aumenta, mas a gente trabalha muito mais do que a gente trabalhava no dia a dia.
óbvio que pela demanda e tudo mais, mas também, né, criança, a aula online, você acaba esticando muito o seu dia, né? Então, isso a Gênesis acabou ajudando também bastante. Durante o mês de agosto, por exemplo, sexta-feira ninguém trabalha, óbvio, as áreas de suporte e tudo mais, 24/7, a gente tem a questão de escalonamento, mas sexta-feira foi considerado durante o mês inteiro de agosto como off para você dar porque senão ninguém aguenta, né? Então, eu acho que ver as pessoas também, ver que todo mundo está trabalhando muito mais, um dia a dia muito mais carregado. E o que a gente tem tentado fazer na Gênesis é comunicação constante e entender o momento de cada um. Cara, tira um dia, tira 2 dias, enfim. E ser um pouco mais flexível também, né? Eu acho que é botar as pessoas em primeiro lugar, porque as pessoas estando bem, acho que o business, tudo acontece como consequência natural. Esther, no caso da Livap, vocês lidam com comida. Eu até brinco no escritório, a gente tem algumas pessoas que falam, ela tá com fome, ela tá mal-humorada. Não vamos falar agora, a gente conversa depois do almoço. Então, assim, como é manter todo mundo feliz aí dentro de toda essa cadeia que teve a preocupação? Como foi para manter toda a equipe? Bom, eu entrei na Livap também já na pandemia, então foi um desafio gigante, porque a Livap entrou ainda em esquema de home office para o administrativo, bem antes de ser decretado o home office de forma generalizada para as empresas, ou a necessidade de ficar mais em casa, exatamente por ser um serviço essencial e por a gente ter uma preocupação muito grande com as pessoas e a nossa operação não podia parar. Então, todo o cuidado que já existia dentro da fábrica, por exemplo, cresceu gigantescamente e a gente adotou medidas muito, muito importantes para a gente garantir a operação funcionando. E eu lembro assim, tanto quando eu entrei na 99, que eu fui 99 antes, né, de ir para a Livap, quanto na Livap, eu sinto uma coisa em startups e que me despertou isso até antes de entrar, quando eu estava em festivais como South by Southwest, por exemplo, SXSW e vários outros, a junção de 2 coisas que numa expressão em inglês é o high-tech com o high-touch. Então, juntar o melhor da tecnologia com o melhor das pessoas, eu acho que é a fórmula mágica que startups conseguem ser tão envolventes e as pessoas se sentirem tão donas daquilo que fazem. Então, tanto quando eu entrei na 99 quanto na Livap, as pessoas falam, eu trabalho muito, porque startup... Eu achava que eu trabalhava muito a vida inteira, em startup é muito mais. Então a gente trabalha muito, mas a gente trabalha com um propósito e com uma paixão e com um sentimento de dono que todo mundo fala assim, eu trabalho muito, mas eu tenho uma missão. Então esse sentimento compartilhado de que todo mundo é dono da empresa e que a nossa participação faz toda a diferença no resultado ou no impacto que a gente gera, eu acho que gera um sentimento de união e de colaboração que é muito bacana. Então, colaboração é uma palavra-chave, tanto dentro da startup quanto entre startups. Existe muita troca e muito aprendizado coletivo. Então, esse é um ponto que eu acho fundamental, a pessoa se sentir parte de um todo e saber o impacto que a sua área gera, ou que o seu trabalho gera no todo, faz toda a diferença. Um segundo, e aí trazendo mais para o tema da nossa palestra, é a própria área de Customer Experience, né? A gente, por exemplo, tem um time liderado pela Viviane Kim, que é brilhante. Eu assumi essa área há pouco tempo e na minha integração com eles, eu vi esse brilho no olho de todo mundo, de saber a diferença que faz. Tanto que eles não chamam uma área de atendimento ao cliente, é uma área de encantamento do cliente. Então, saber que, seja quando a pessoa tem um problema, ou seja quando ela quer elogiar, essa relação cria vínculos muito fortes que fazem toda a diferença no lido, né, no lidar de pessoas com pessoas e constroem muito mais do que marca, constroem vínculos fortes e duradouros. Então, acho que um segundo ponto é esse, como as pessoas se sentem donas, apaixonadas pelo que fazem e sabem da importância da sua colaboração para o todo. E dinheiro é importante, sim. As pessoas têm que ser bem remuneradas e eu acho que estar remunerando de acordo com o mercado faz muita diferença, mas o dinheiro sem propósito não fecha a conta. Ele vai fechar por um tempo, mas seu olho precisa brilhar, seus olhos precisam brilhar por aquilo que você faz. Então, eu acho que essa junção é o que me deixa muito encantado por startups e pelo negócio que a gente aqui tá movendo, porque o trazer a solução real, problemas reais, com uma paixão e sabendo que a sua colaboração faz a diferença, eu acho que é o que mais faz com que as pessoas trabalhem felizes. Então é isso que a gente vem tentando fazer no dia a dia com a Livap. Eu acho que é um time muito unido, muito diverso, essa diversidade traz essa motivação também. Então a gente já é uma empresa prioritariamente de mulheres, liderada por também mais de 50% de mulheres na liderança, uma empresa que foi formada por 4 engenheiros. Então tinha tudo 4 engenheiros da Poli, para ser bem específica. Então tinha tudo para não ser uma empresa diversa se eles não tivessem esse mindset desde o começo. Então, tanto em relação
a gênero, a raça, a experiências, a vivências. Quanto mais diverso o time é, mais ele vai conseguir trazer valor e trazer motivação também, porque as pessoas aprendem muito mais. Então, acho que a junção de tudo isso que eu falei é o que deixa as pessoas motivadas, felizes e sabendo que o seu trabalho é muito mais do que acordar para fazer uma rotina, fazer ter prescrito o que você vai trabalhar. E sim, você conseguir ver que você está colaborando para uma coisa maior e gerando um impacto, seja dentro, seja fora. Nossa, foi uma aula agora. É sempre a aula da Estela. Incrível. Rafael, o que você traz agora pra gente do quinto andar? Depois da Estela, você tem um desafio. Depois dessa explanação brilhante, acho que a única coisa que eu posso fazer é reforçar. É reforçar o quanto a diversidade é importante, reforçar o quanto a cultura é importante, o quanto a empatia é importante e o principal, falar a verdade é importante. O quanto essa comunicação com os nossos times, com os nossos parceiros, ser o mais transparente possível, o mais sincera possível e o mais leal possível, colabora para esse sentimento de dono, para esse engajamento, para esse pertencimento, para esse sentimento de tá todo mundo no mesmo barco, sabe? E independente do que acontecer, tá todo mundo no mesmo barco. A gente precisa se preocupar em manter esse barco, em fazer com que ele funcione da melhor maneira possível. Então, é um pouco de cada um aqui, todos foram brilhantes no que falaram, é até difícil falar depois porque é um pouco chovendo molhado, mas ser honesto com as pessoas para mim foi fundamental para que a gente passasse por isso. Dinheiro é importante? Claro que é importante para todos. Ajudar as pessoas a terem a melhor estrutura dentro de casa é importante para todos, mas nada disso funcionaria se a gente não fosse empático, se a gente não fosse solícito, se a gente não se colocasse sempre à disposição dos nossos times e das outras pessoas que trabalham na companhia. E isso eu acho que, principalmente a liderança do Quinto Andar, fez muito bem. Todos sempre foram muito transparentes, muito sinceros, do CEO ao nosso TL lá na operação. Toda a liderança se comportou de um jeito de sempre ser empática, sempre ser parceira e sempre estar à disposição das pessoas quando forem procuradas. A gente liberou também apoio psicológico, a gente fez uma série de ações para que as pessoas ficassem em casa com melhores estruturas, mas nada disso funcionaria se os nossos times não tivessem se engajado tanto em prol de fazer dar certo. Foi muito legal ver isso. Vocês imaginam, eu também era alguém com, sei lá, uma semana de casa. E você já perceber que você chegou para integrar um time que abraça as pessoas desse jeito, independente de gênero, cor, raça, é fantástico, assim, é uma experiência incrível, de verdade. Eu me apaixonei pelo Quinto Andar, não antes, mas na primeira semana, ao ver as pessoas fazendo isso com as outras pessoas, cara, foi absurdo, assim, a forma com que todo mundo se abraçou e todo mundo encarou isso de frente, com responsabilidade, mas sempre pensando no bem-estar do outro. Então, isso foi bem legal de ver acontecer e a gente continua vendo porque não acabou, né? Sim. A gente tem aí algum relaxamento, mas ainda não acabou. A gente precisa continuar se policiando e a gente tem feito isso. Continua todo mundo em casa, a gente não tem ainda uma previsão exata de volta e vamos continuar assim, se apoiando, se ajudando e crescendo como pessoas, como profissionais e como empresa de modo geral. Perfeito. Posso só reforçar um ponto que eu achei que ele trouxe das lideranças, assim. Acho que nesse momento, acho que o perfil de uma liderança mais humana foi muito destacado nesse momento, assim, né? Porque sempre teve diversos perfis de liderança, mas acho que a liderança que se mostra vulnerável, né? E acho que vulnerabilidade, todo mundo está vulnerável, né? Nesse momento. E acho que as lideranças conseguiram mostrar vulnerabilidade, ao mesmo tempo se conectar e aí também dar os passos e guiar o time, acho que destacaram muito, assim, né? Para as empresas que foram mais rápidas e conseguiram ter sucesso e com os times mais engajados. Então, acho que a liderança, pensar nas pessoas, né? Lideranças que, acho que nessas empresas que são mais de tecnologia ou essas startups, tem já esse mindset mais no DNA, né? Versus, às vezes, um modelo que é um pouco mais só focado em resultado de qualquer jeito. Acho que elas conseguiram engajar o time de uma forma mais coesa e aí é mais rápido para você redirecionar, né? Então, se você tem o time já conectado com você e por meio de comunicação e mostrando a vulnerabilidade, acho que ajuda bastante, assim. Eu gosto bastante desse ponto da liderança também. As empresas que tinham essa cultura já dentro da empresa conseguiram ter uma atração muito mais rápida. E aí, é até uma coisa que a gente fala pouco também,
ressaltar um pouco do trabalho das nossas áreas de people, né? Nossa, muito. Conseguem encontrar essas pessoas, conseguem encaixar essas pessoas na nossa cultura. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa de people que trabalha comigo que é maravilhosa, o Caio conhece. É verdade, trabalha com a gente. Trabalha comigo que é maravilhosa. Tornar essa cultura... Algumas pessoas. E fazer com que tudo isso se encaixe é muito legal. E essa galera apoia muito a gente no dia a dia, assim. E não só né, contratação, mas também o cuidado com as pessoas agora. Vocês são todos em home office. Motoristas não, passageiros também não e cozinha também não. Então, cuidar disso para que não vire uma pandemia dentro de casa é um trabalho gigantesco. Então, eu também tiro o chapéu para o nosso time de pessoas e cultura. Fazem toda a diferença. E além de tudo, nós aprendemos que a 99 é um grande celeiro de talentos, formadores de profissionais. Não trabalhei ainda, vou dizer ainda. Eu ainda não trabalhei na 99. Mas é o ponto de a gente investir bastante em pessoas. Assim. Sim, então a gente investe na formação dos grandes talentos aqui do mercado. Mas sabe que é verdade, assim, brincadeira à parte, assim, acho que a gente investe muito, obviamente, né, tem muita gente lá para ajudar a gente a construir o nosso sonho, mas também a gente fica feliz em ver pessoas em outros lugares expandindo, crescendo, né, e liderando outras organizações, sempre com esse mindset que eu gosto do que a Estela falou de high touch com high tech, né, high tech que é tudo de tecnologia, né, para te impulsionar, mas a tecnologia impulsiona as pessoas. Sim. Né? Às vezes você vê empresa que é o contrário, né, que tem gente para fazer tecnologia só, mas é de plataforma, né? O Edu também falou da Gênesis como plataforma, que no fim é para conectar as pessoas. Então acho que no fim de tudo que a gente está falando aqui são as pessoas, né? E a preocupação. É o meio, né? É o meio. Não é o fim. No final do dia, gente, tudo vem das pessoas. A tecnologia vem das pessoas, o caráter vem das pessoas, o carisma vem das pessoas, a empatia vem das pessoas. A gente não seria nada. E a pandemia acho que só potencializou isso, né? Deixou claro para todo mundo, algumas pessoas deixam de ouvir, mas deixou claro que no final do dia são as pessoas que fazem a diferença. Isso é legal, a gente começou a ver cada pessoa dar o seu melhor, sabe? Sim, Se esforçar para ser a sua melhor versão o tempo todo, pensando no outro. Sim, Talvez faltasse um pouco disso para nós em determinados momentos, a gente estivesse muito focados em construir algo que fosse sustentável financeiramente, como modelo de negócio, etc. E agora a gente está muito mais preocupado fundamentalmente em formar um grupo de pessoas que construam isso. Por mais que isso sempre tenha sido o DNA de todas as nossas empresas aqui, eu não tenho dúvida disso, reforçou um pouco mais no sentido das pessoas dentro da organização, isso que aconteceu. Sim. Agora, gente, eu preciso ser a chata que vai dizer que nosso tempo já acabou. Que agora que vocês já estavam super à vontade, aqui a gente já estava, né? Enfim, infelizmente a gente precisa encerrar. Rapidamente eu queria que vocês se despedissem aqui. Pode começar, continuar já, Rafael. De novo, obrigado a todos vocês. Foi uma aula estar aqui com vocês, só com gente boa. Agradecer de novo pelo convite, pela participação. Espero que a gente tenha contribuído bastante aí para quem está em casa e está assistindo e que a gente possa ajudar todo mundo a construir empresas melhores, equipes melhores. No final, eu acho que esse é o objetivo de todos, seja exportando talento, seja exportando conhecimento. O nosso objetivo final é que todas as empresas sejam excelentes ambientes e que cada vez se desenvolvam mais e que a gente tenha pessoas melhores e muito melhores do que nós, inclusive. Acho que esse é o nosso objetivo comum no final do dia. Perfeito. Caio? Obrigado também, né, pelo tempo. Baita organização, assim, para fazer esse compartilhamento de conhecimento. Acho que foi muito legal, assim, mas foi muito rápido, né? Então, acho que é mais um pontapé para essa discussão acontecer e tem que acontecer e evoluir. Mas foi muito legal, assim, pela rápida troca, mas são temas que a gente poderia passar dias e dias no bar conversando. Acho que a mensagem, assim, acho que final do meu lado acho que nesse momento, o que a gente fala de experiência o foco são as pessoas, né? Então, isso a gente já falou bastante desse negócio, mas é só para reforçar que a gente acredita muito nisso. E se for dar uma sugestão para quem estiver assistindo, acho que não complica muito, assim, sabe? Foca no que as pessoas precisam, pode ser do seu time ou dos seus clientes, do seu ecossistema, e busca oferecer alguma coisa melhor para eles. É isso, assim, no fim Abre isso. Abre o caminho para eles. É só isso, não complica tanta coisa, esse é o foco. E aí vai trabalhando, encontrando soluções de uma forma ágil, né, rápida, para que você consiga adaptar ao que você precisa. Assim. Perfeito, obrigada, Eduardo.
queria agradecer, foi bem legal bater um papo com vocês e aprender com vocês. E acho que é só reforçar o que a gente já comentou, né? As pessoas, foco em ajudá-las. E do ponto de vista da Gênesis, coloco todo o time da Gênesis à disposição das empresas, das pessoas, para que a gente consiga levar um pouquinho mais esse discurso e tornar ele tangível para todo mundo no dia a dia. Acho que esse é o principal ponto. Perfeito. Super obrigada pelo papo, adorei conhecer mais e conversar com vocês, matar a saudade do Caio. Eu acho que assim, todas as empresas, ou pelo menos grande parte delas, tem uma área de experiência do consumidor, mas quem constrói a experiência é a empresa inteira. Então todo mundo trabalha com essa interface e precisa estar preocupado com a experiência como um todo. Então assim como a Livap quer disruptar o mercado de alimentação, como é que cada um faz a sua disrupção, seja na sua carreira, seja na sua área, para trazer soluções. Então, viu uma oportunidade ou viu um problema, seja parte dessa solução, porque todo mundo é experiência do consumidor e consegue trazer coisas que vão melhorar essa jornada. E aí um segundo último recado para quem falei tanto da Livap aqui, né, para quem quer experimentar, aproveita que o mês está cheio de promoção, então segue um cupom aí para todo mundo experimentar. Além dos descontos, tem mais 10% de desconto, além dos descontos do mês, que é o Novembro Up. Então é Stella.Brant1, vai dar mais 10% de desconto além do que já está no ar. Então aproveitem para experimentar, tenho certeza que vocês vão gostar. Muito bom, obrigada para todos vocês, foi muito rico, a discussão realmente foi muito ótima. Muito obrigada para vocês que nos acompanharam aqui. O Innovation Experience Conference tem muito conteúdo, continuem ligados e até a próxima.